Que medicamentos muito utilizados no nosso meio que podem deixar a pele do seu pênis vermelha? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais são os medicamentos que, se utilizados, podem deixar a pele do seu pênis vermelha. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um paciente chega até o nosso consultório se queixando que a pele do seu pênis está vermelha, está muito irritada, as coisas que nós devemos pensar de início são associadas geralmente a problemas de irritantes locais que esse paciente utilize no seu dia, tais como o uso de um sabonete, água muito quente, certos produtos que ele utiliza para lavar suas roupas, entre outras coisas. E até mesmo outras coisas mais comuns de acontecer por conta disso, tais como infecções fúngicas, infecções por bactérias, são coisas, ou até mesmo alergias, são situações muito frequentemente encontradas que causam esse problema de irritação de pele na região do pênis. No entanto, existem alguns medicamentos que, se utilizados, também podem causar esse tipo de problema. E é por isso que saber os medicamentos que o paciente faz uso é extremamente importante, a fim de que consigamos saber se isso pode ou não estar causando essa irritação na pele do pênis. Só para nós esclarecermos aqui, nós vamos falar de um pequeno caso que aconteceu com um colega meu, que ilustra de maneira até mesmo engraçada como que isso acabou acontecendo nesse caso. Um paciente que já tinha uma certa idade, paciente de meia idade, lá pelos seus 50 anos de idade, sempre se queixava de ter a pele do seu pênis vermelha. Por mais que ele realizasse tratamentos, ele procurava médicos, ele procurava até mesmo médicos que só tratam da pele, tais como dermatologistas, diversos urologistas, e nenhum médico conseguia encontrar o problema que esse paciente apresentava naquele momento. Ele fazia tratamentos para infecções fúngicas, tomava antibióticos, cortava coisas que eventualmente pudessem causar a irritação na pele do seu pênis e nada disso melhorava nesse caso. Perguntado se esse paciente tinha algum tipo de alergia a algum medicamento que ele utilizava, esse paciente negava ter tido episódios anteriores de alergias a quaisquer tipos de medicamentos, e esse paciente era um paciente extremamente saudável e não usava nenhum tipo de medicamento nessa hora, para justificar que ele estivesse apresentando esse problema. Entretanto, a sua esposa, ela era uma paciente que apresentava dores crônicas e fazia uso de uma infinidade de outros medicamentos para o tratamento dessa dor. E isso acabava sendo um aspecto que não tinha relevância até certo ponto dessa história. Quando os médicos foram perguntando para esse paciente e não se descobria nada do que estava acontecendo nessa hora, teve esse meu colega, que era um urologista, e ele acabou perguntando para esse paciente quais que eram os medicamentos que ele tomava, e ele respondeu que não tomava nenhum, mas acendeu uma espécie de uma luzinha na cabeça dele e ele questionou o paciente a respeito dos medicamentos que a sua esposa fazia uso em determinadas horas ou que fazia uso de maneira continuada. E nessa hora foi descoberto que a sua esposa, por apresentar essas queixas de dores crônicas, usava de maneira muito frequente
anti-inflamatórios não esteroidais. E dentre esses medicamentos que a sua esposa começava a usar, dentre esses medicamentos estava o naproxeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal muito forte. Ele alivia bem mesmo as dores que essa mulher tinha. O que acontecia nessa hora? Essa paciente, ela tomava esse naproxeno, esse anti-inflamatório para tratar a dor, e quando esse homem tinha relações sexuais com a sua esposa, acontecia o quê? Acontecia do seu pênis ficar vermelho, pelo fato de quem que tinha o problema de ter a alergia, de ser incomodado com esse medicamento, era o esposo. Então, o medicamento que a esposa tomava, ele ficava acumulado na secreção vaginal dela, eles tinham as relações sexuais e cada vez que eles tinham as relações sexuais, acontecia esse problema do pênis ficar vermelho por conta desse anti-inflamatório que a esposa usava ali por conta das dores que ela tinha. Então isso, olha só pessoal, causava uma vermelhidão no pênis, e essa vermelhidão era uma vermelhidão bastante extensa e que incomodava demais esses pacientes. Só que nesse caso ficava difícil descobrir essa relação, pois não era o paciente que tomava esse medicamento, era a sua esposa que, tomando aquele medicamento, apresentava esse medicamento se concentrava na secreção vaginal dela, e o homem que tinha o problema de ter alergia a esse remédio é que ficava com esse problema do pênis ficar todo vermelho nessa hora. Então esse foi um diagnóstico bastante difícil, foi um diagnóstico muito demorado, mas que esse colega, até de maneira brilhante, conseguiu esclarecer na história desse caso. Então esse paciente já tinha até mesmo sido questionado se não poderia ter sido alguma doença sexualmente transmissível, e veja só que nesse caso também poderia ser confundido com isso, pois ele basicamente apresentava isso quando tinha relações sexuais com a sua esposa. Então, uma história clínica conseguiu elucidar, conseguiu descobrir realmente o problema que esse paciente estava apresentando, que era o remédio que a sua esposa tomava, que dava o seu problema de pele no pênis. Mas afinal, como que isso pode acontecer num caso mais simples, num caso mais comum, que o homem tenha esse problema de tomar um medicamento e ter esse vermelhidão de pele do pênis? Então, geralmente é uma lesão avermelhada, é uma lesão localizada e que está associada à tomada de determinado tipo de medicamento. Então, o paciente toma, dentro de algumas horas vai apresentar esse vermelhidão, e esse vermelhidão pode vir acompanhado de coceira e pode, em casos mais sérios, até mesmo acontecer a formação de bolhas e a formação de feridas no órgão genital. Tão logo o homem pare de tomar esses medicamentos, acaba acontecendo uma melhora espontânea desse quadro. Mas afinal, quais que são, que eu comentei lá no início do vídeo, os medicamentos muito utilizados no nosso meio que podem dar esse problema de deixar a pele do pênis vermelho? Os medicamentos mais comumente empregados são os anti-inflamatórios não esteroidais, dentre eles o naproxeno, o ibuprofeno, o ácido mefenâmico também podem dar esse tipo aí de problema, até mesmo a aspirina também podem dar esse tipo de problema. Certos antibióticos, tais como a ampicilina e o trimetoprim, que é utilizado num medicamento para infecções urinárias, que é o sulfametoxazol mais trimetoprim, também podem dar esse tipo de problema. E alguns antifúngicos também podem dar esse problema, tais como o fluconazol e o clotrimazol, se estão implicados. Então, o clotrimazol é uma pomada, é um creme muito utilizado para o tratamento de infecções fúngicas, principalmente na região genital. E também não podemos esquecer que também o alopurinol, que é um medicamento utilizado para baixar o ácido úrico, também é uma causa comum desse acontecer esse tipo de problema. Então, o que acontece? Alguns pacientes que tomam certos medicamentos podem ter a pele do seu pênis vermelha por conta disso. Geralmente, você conversando com o paciente, você vai entender que através da história disso, você vai
vai conseguir descobrir que isso possa ter uma relação. E as lesões não são específicas, são lesões estranhas, são áreas avermelhadas que não têm características com outras irritações que acontecem no pênis. São lesões consideradas atípicas, que a gente não vê muito no nosso dia a dia. E além disso, como naquela história que eu comentei anteriormente, ainda pode ser confundido com uma doença sexualmente transmissível. Então, como você viu, esse problema de pele do pênis sempre deve ser lembrado nessa hora que os medicamentos podem causar esse tipo de problema, a fim de descobrirmos o que está causando essa irritação, esse vermelhidão de pele que acontece em homens, principalmente quando o caso estiver sendo difícil de ser descoberto e tratado com as terapias convencionais. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.